E ainda falando sobre a consequência ou as consequências da pandemia, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar realizou um inquérito nacional sobre a fome no país. O levantamento aponta que nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros passaram fome. Sobre a situação aqui em Sergipe, eu vou conversar agora com a coordenadora do projeto de vulneráveis no contexto da pandemia, Karina Esposato. Karina, boa noite, obrigado aqui pela sua presença no Jornal do Estado nesta noite. Eu gostaria de perguntar inicialmente se essa pesquisa mostra realmente que se a pandemia deixou os brasileiros mais pobres, na sua opinião. Sem dúvida, Gilvan. Os dados demonstram, né, que as desigualdades e as disparidades regionais se agravaram muito após a pandemia. E as famílias empobrecidas, as famílias que já viviam, né, em situações muito precárias, agora, então, estão tendo muitas dificuldades para ter acesso à alimentação e poder garantir a sua sobrevivência, né, e a sua subsistência. Dá para a senhora fazer uma análise agora do cenário aqui dessa doença, principalmente aqui em Sergipe? Veja, nós verificamos, por um lado, né, que a pandemia acaba afetando de forma mais dramática as populações também mais vulneráveis economicamente, também porque há mais dificuldade em manter o distanciamento social, há mais dificuldade em garantir condições adequadas de higiene nas populações e ainda também a questão da própria necessidade de trabalhar, de buscar o sustento, né, que acaba dificultando o distanciamento e colocando as pessoas em maior risco. O que a pesquisa nacional mostra é que na região Nordeste, nas regiões Norte e Nordeste principalmente, essa situação foi ainda mais dramática, né? Enquanto nas regiões Sul-Sudeste houve um aumento do desemprego, uma dificuldade maior, aqui a situação foi ainda pior, né? E isso se verifica justamente por um índice, né, de quantas pessoas estão vivendo com menos de 1/4 de salário mínimo per capita. Então, esse indicador mostra que, no caso das populações das regiões, né, Norte e Nordeste, mais de 25% da população está nesse cenário, né, está nessa condição. Eu falei em doença, mas é fome. A fome também é uma doença, né, doutora? Não deixa de ser uma doença, né? E aqui em Sergipe, Então, principalmente no interior, nos municípios sergipanos, como é que está a situação? Veja, os municípios que estão na área rural, né, estão em situação mais difícil. A pesquisa demonstra isso, né, que nas localidades rurais há um agravamento e uma dificuldade maior, né, para o acesso a uma alimentação adequada. E Sergipe, os dados que também são do ano passado, mostram que mais da metade da população sergipana, ou seja, mais 51%, tem algum índice, né, de insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar é essa situação, né, de que as pessoas adultas e crianças não conseguem acessar um nível mínimo, né, de alimentação para a sua subsistência. E aí a gente tem diferentes graduações, a insegurança alimentar leve, a moderada e a grave. Então, em linhas gerais, para o Estado, mais da metade tem algum nível, né, de insegurança. Porém, felizmente, né, a maioria ainda na situação de insegurança alimentar leve. Mas isso não exclui, né, os 296 mil indivíduos, né, que estão em situação de insegurança alimentar grave aqui no estado de Sergipe. É justamente isso que eu queria saber da senhora, como é que está Sergipe, o nosso estado de Sergipe, em relação aos outros estados brasileiros. Sim, então acontece, por um lado, a gente está, né, numa situação que é menos séria do que outros locais. Sergipe tem uma taxa de insegurança alimentar que é a menor do Nordeste. Porém, se nós compararmos com os outros estados, as outras regiões, né, essa taxa ainda é o dobro. Então, assim, se por um lado, na nossa região, Sergipe tem a menor taxa de insegurança alimentar, comparando com outras regiões brasileiras, a situação é mais grave. Isso é uma evidência, né, Gilvan, de que há disparidades regionais muito grandes. E essas famílias também são aquelas que
necessitam do auxílio emergencial. A pesquisa mostrou também que 60%, então, de famílias, né, na região norte-nordeste precisaram do auxílio, enquanto que essa taxa foi menor nas outras regiões. E um outro dado importante é que essas famílias são majoritariamente, né, chefiadas por mulheres negras ou pardas, e com baixíssimo índice de escolaridade. Então, a gente verifica, né, que há uma sobreposição de vulnerabilidades, né, há uma interseção entre situações que agravam o problema e que geram esse cenário de fome, de insegurança alimentar, que não pode esperar. Essa situação, doutora Karina, pode se agravar ainda mais, porque a pandemia continua aí, não é? A preocupação é justamente essa. Ao que parece, o auxílio não vai ser suficiente, né, para minimizar esse contexto. Em realidade, era necessário pensar uma espécie de auxílio diferenciado conforme as necessidades de cada região. O Brasil não é o mesmo país em todas as regiões. O mesmo estado também, né, a gente encontra situações muito heterogêneas. Então, a preocupação maior é que, de um lado, o auxílio não garanta, né, a superação dessa situação e ela continue, na verdade, ela continue se agravando porque ela está muito relacionada também ao desemprego, né, e à dificuldade de buscar um sustento nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Doutora Karina, a senhora acha que há políticas públicas que podem mudar essa situação? Existem políticas, né, necessárias de imediato, que é o caso do auxílio emergencial, a transferência de renda, né, para que as pessoas possam ter um mínimo existencial garantido, e claro que também as políticas públicas a médio prazo, porque como a gente comentou, né, a questão da escolaridade é um fator, a questão do desemprego também, e também o recorte racial, né, o quanto as populações negras e pardas estão também mais expostas a esse cenário, porque historicamente também estiveram mais excluídas, né, e marginalizadas. Então, sem dúvida, as políticas públicas devem se dirigir a vencer esse problema e que o Brasil possa superar essa pandemia também, né, da desigualdade. E como a sociedade civil, doutora Karina, pode ajudar? Penso que é uma responsabilidade, claro, do Estado, mas de todos nós. Então, as doações, né, que todos possam contribuir de alguma forma, as empresas também, a responsabilidade social das empresas é algo que a gente precisa também fomentar, e cada cidadão pode, né, inclusive, doar um alimento, participar dessas campanhas de vacina solidária, que é levar o alimento no momento da vacinação e contribuir dentro da sua possibilidade, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente também melhora, mas sem dúvida é uma política de Estado que deve ser adotada para reverter essa situação. Com certeza, doutora Karina. Eu falei aqui com a doutora Karina Esposato, ela é coordenadora do projeto de vulneráveis no contexto da pandemia, a quem agradecemos nesse momento. Boa noite para a senhora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Estado. Eu que agradeço, obrigada. Boa noite.